Uf, não tem som. Ô, Marcelo, tudo bem agora? Desculpe, mas tinha um problema Não, aqui. tudo bem. Deixa eu colocar meu fone de novo. Tá sem, estão falando que tá sem som. É, o problema é esse, que Uhum. quando você coloca seu, quando você coloca seu fone, eu fico sem Não, acho que som. agora eu tô te ouvindo bem. Agora voltou, agora entrou. Isso são questões do Instagram, de vez em quando dá esses problemas aí, mas eu acho que agora seu som tá saindo, tudo bem? Foi um pouco estressante, não consegui ver você gesticular diante de mim. Você Vamos não, lá. você tá me ouvindo? Agora perfeitamente, Marcelo, tá tudo bem. Tá Vamos lá. certo, então. Ok. Bom, Leila Muniz, em primeiro lugar, queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por estar aqui hoje, ter aceitado o convite para falar da sua experiência tão importante, tão legal. Obrigada a você, Marcelo, também pela oportunidade. As bordadeiras do grupo estão nos assistindo e vai ser muito bom que elas possam ouvir essa entrevista. Muito obrigada. Mais uma vez eu que agradeço. A Sônia Costa Lemos disse: Não esqueço de ti, nunca mais nos falamos. Oh, Eu que, vou só pedir então para as pessoas que estão assistindo, né? Vocês estão ouvindo a gente bem, eu e a Leila, porque o Instagram às vezes tem essas instabilidades, né? Faz parte, acontece. Mas Leila, se alguém puder dar o retorno, a gente vai conversando aqui. Eu queria então começar perguntando para você, né? Você que coordena esse grupo de bordadeiras, né? As Três Baianinhas, né? Que reúne mulheres de algumas cidades, né, localidades, regiões administrativas, enfim, do Distrito Federal, né, ou seja, próximas a Brasília. Eu queria saber um pouco de você, primeiro, de onde vem a sua relação com o artesanato? eu acho que de minha mãe, muito cedo eu a vi costurar, bordar, apesar de trabalhar fora, ela sempre dedicava, encontrava um tempinho para fazer isso que ela gostava. E ela dizia que sem esse momentinho para criar alguma coisa, ela se sentia muito incompleta. Ela precisava disso. E é verdade, eu também. Uhum, Então veio bastante daí. No Brasil tem tantas coisas lindas. O bordado, por exemplo, é uma coisa tão sempre tão visível. Você vai em qualquer feirinha, você vê trabalhos de qualidade, outros menos bonitos, mas sempre toda essa criatividade e toda essa luta de continuar fazendo um trabalho que é muito mal remunerado, não é? Que está se perdendo. Então, uhum. é Aí assim. você começou vendo a sua mãe. E como é que você, porque você também é artesã, né? Você também produz. Como é que você começou? E você aprendeu como a criar? Como é que foi? Você fez algum curso? Ou sua mãe te ensinou? Outra pessoa? Como é que foi isso? Olha, eu acho que eu sou como muitas pessoas no Brasil. A gente vai vendo e vai fazendo, vai tendo novas ideias a partir de alguma coisa que a gente viu e que nos inspirou. Nós criamos coisas diferentes. Foi assim, esse desejo, essa vontade sempre de fazer alguma coisa que expressasse alguma coisa que está dentro da gente. Uhum, E são muitas as mulheres do Brasil que fazem isso. uhum. E quais técnicas, assim, quer dizer, você trabalha com grupo de bordadeiros, você se especializou em bordados ou algumas outras técnicas também que você domina? Que tipo de artesanatos que você produzia quando você começou a produzir, né, a criar também? Eu acho mais que eu sempre gostei disso, porque, na verdade, o trabalho bonito e perfeito, quem faz são as bordadeiras. Eu não tenho, de maneira nenhuma, o nível delas. Simplesmente, eu sempre gostei do que é bonito, sempre gostei de arte. Quando vou a um museu e quando vejo coisas bonitas, coisas bem feitas, eu tenho sempre muita inspiração.
E então, bom, é assim que eu estou fazendo isso, apesar de ter tido uma outra profissão. Uhum, Sempre paralelamente, sempre que pude. uhum. E você também, e você desenha as peças, né? Isso começou a desenhar, você também desenha, né? Sim, desenho e é, eu fotografo também bastante, árvores, sobretudo, porque eu acho que nada substitui a silhueta de uma árvore, nada melhor do que ela mesma e não um desenho. Então, é a partir da fotografia que eu parto para as árvores que a gente borda. Já pássaros, não tenho possibilidade de fotografar tão bem, mas alguns fotógrafos, meu marido também, fotografam e me cedem ou então o livro Brasil 500 pássaros, que tem ali reunido todos os pássaros que a gente borda também. Ah, legal. Esse livro foi produzido pela Eletronorte, né? Isso tem uns mais de 20 anos. Isso. Então, mesmo se às vezes o desenho não corresponde, não dá o resultado que uma fotografia dá, a silhueta do pássaro vai já ser a base para o bordado, e depois eu vou mostrando fotos do pássaro, as luzes que influenciam as cores, e as bordadeiras vão colocando isso em cima de uma silhueta que de início não tinha tanta luz e tanta cor. Uhum. Você que faz a parte visual que cria, né? O que elas vão, as peças que elas vão produzir. Isso, exatamente. Uma outra coisa também, quando conheci esse grupo, uma delas trabalhou na escola onde eu trabalhava, e ela trazia coisas bem feitas, mas onde tudo não estava se encaixando harmoniosamente, ou então a base, o tecido não era o melhor. E nós fomos trocando ideias assim, até que um dia bastante rapidamente, ela me convidou para ir conhecer o grupo que ficava lá na Samambaia Norte. Uhum. Elas tinham tido aulas de bordado com o projeto do Banco do Brasil e, e juntas nós fomos aperfeiçoando aquilo que elas tinham aprendido a fazer. Da, Procuramos dar uma identidade ao trabalho delas, porque muitas vezes as pessoas bordam flores ou bordam que não correspondem a alguma coisa que existe. E eu acho que o mais bonito é o que está aí na natureza. Nós temos uma natureza maravilhosa, e foi assim que a gente foi trocando ideias e fazendo o que a gente está fazendo até hoje. Ok. Leila, você morava na Suíça, né? Você, pelo que você já me falou, você morou algum tempo fora do Brasil, né? Na Suíça. E foi na Suíça, né, que você se deu conta, né, de como a atividade, não sei se como se deu conta, mas você viu com muita clareza, né, como a atividade artesanal não era valorizada, tão valorizada no Brasil como, por exemplo, na Europa, né? Porque você disse que ia comprar o material e o material lá que era comprado daqui do Brasil era muito barato e tal, enfim. Como é que foi que ocorreu isso? O que que te despertou para foi essa coisa mesmo do valor das peças, das matérias-primas? O que que te chamou a atenção lá fora de que o artesanato aqui precisava ser mais valorizado? Várias coisas. Primeiro, o respeito com que é tratado cada artesão lá fora. O artesão não é considerado um, quase um serviçal, como muitas vezes acontece aqui no Brasil. O valor que as pessoas dão ao trabalho artesanal. É verdade que as novas tecnologias, durante um certo tempo, como dizer, surpreenderam e atraíram muitas pessoas, porque tudo ficava rápido, muito, como dizer, pronto, muito rápido. Mas, aos poucos, as pessoas, eu falo na Europa, foram percebendo o valor do trabalho feito à mão, e realmente lá as pessoas se extasiam muito diante do que elas veem. Eu fui vendo, eu gostava muito de olhar lojas, vitrines, e ver como
sempre essas peças feitas à mão estavam colocadas em valor. Acho que foi o início. Aí. Claro, vindo ao Brasil de férias, e viajando, indo ao Nordeste, por exemplo, ver minha família, uma parte dele lá, fui rapidamente vendo a distância que existia entre os artesãos daqui e o artesão de lá. O artesão daqui é muito mais uma pessoa mais submissa, que faz aquilo que pedem a ela, mas como se não fosse um trabalho tão qualificado. E, na verdade, poucos podem fazer o que essas pessoas fazem. Certo. Na Europa, no caso, é bem mais valorizado lá o trabalho artesanal do que no Brasil. Assim, muito mais. Muito mais. Eu acho que, em parte, vem do fato que os artesãos aqui vêm de uma classe muito pouco favorecida, descendentes de escravos, que sempre, como eu falei ainda agora, eles são um pouco vistos como trabalhos Uhum. menores. E, e na Europa não. Na Europa não, porque não existe essa diferença de classe. O artesão, ele é visto com muito respeito. É, assim. Ainda existe um pouco uma visão, algumas pessoas no Brasil ainda têm uma visão um pouco preconceituosa, né, e equivocada em relação, até passo essa questão para você, né? Em relação ao artesanato, né? Hum. Muito às vezes achar que é uma coisa assim, às vezes, como você falou, feita por uma pessoa de menos instrução, que não teve condição de arrumar outro emprego, aí vira artesão, né? O que não é verdade, né? Uma profissão como qualquer outra, que a pessoa tem que ter uma expertise, um know-how, né? Às vezes também se associa um pouco a uma coisa meio de cultura alternativa, né? Cultura hippie, aquela coisa anos 60, 70, o cara que viaja, aí para descolar uma grana ele faz uma pulseirinha, um artesanato, que também não é uma visão muito profissional. Então eu acho assim, pergunto para você se você concorda, né, que existe ainda uma visão um pouco não, muito preconceituosa, né, de muitas pessoas em relação ao artesanato, de que é uma coisa feita por alguém que não conseguiu fazer outra coisa e faz um artesanato, né? Existe um pouco isso. A prova, você vê que as pessoas estão prontas a pagar uma soma bastante alta numa almofada simples, de tecido, mas onde foi costurado uma etiqueta famosa. Aí tudo bem, elas vão pagar, porque elas vão gostar de ter essa almofada em casa, onde essa etiqueta vai estar até à vista. Enquanto que um trabalho bordado, que leva dias para ser feito, não vai ser comprado assim tão facilmente, porque as pessoas não têm a noção do tempo que isso se leva para fazer e do valor que isso pode representar. Bastaria elas calcularem, talvez, quanto ganha uma diarista por dia e quanto ganha uma bordadeira para fazer um trabalho, uma almofada, ou seja lá o que for, mas um trabalho que dura muito tempo. E, bom, o trabalho de uma diarista é um trabalho digno, como qualquer trabalho é um trabalho digno, mas uma diarista merece ganhar o que ela ganha e a bordadeira mereceria também ganhar um trabalho por um dia dedicado a ele. Certo. Na sua visão, né, o que falta para que o artesanato brasileiro, então, seja mais valorizado, que se mude essa visão preconceituosa, que as pessoas também deem mais valor àquele trabalho, né? Que às vezes a pessoa chega e acha que não vale aquilo, que pode pagar, que fica pedindo para pagar bem mais barato, né? Enfim, não leva em consideração esse esforço que você está nos falando, e não é só um esforço, mas também uma técnica, né? Uma coisa que é aprendida, enfim, complexa, né? Não é todo mundo que sabe fazer um bordado, não é todo mundo que sabe fazer uma cerâmica, são coisas muito específicas que a pessoa tem que saber como produzir aquilo para que fique de qualidade. Então a pergunta que eu te faço, repetindo, na sua visão, é preciso para que o Brasil valorize mais o artesão?
Sabe, Marcelo, quando a gente viaja pela França ou pela. Eu não conheço os Estados Unidos, então não sei como é, mas pela França, sobretudo, a gente vê pelas autoestradas, em cada cidadezinha, quando vai se aproximando da cidadezinha, a gente vê uns painéis onde tem o nome da cidade, conheça o azeite feito nessa cidade, os cogumelos secos dessa cidade, bom, vidro soprado, muitas vezes são coisas muito menores do que isso que eu estou dizendo, mas é colocado em valor. Então, as pessoas saem da autoestrada e vão lá, essa cidadezinha. E tudo é criado à volta disso que é característico dessa cidade, tudo é criado para atrair as pessoas, para valorizar. Então, vai ter uns restaurantes bem simpáticos, é, essa, esse trabalho que é tradicional dessa cidade, você vai talvez ter um museu pequeno, mas vai ter, mas enfim, lojas. E eu acho que tem que começar pelo, pelo governo, não é? Pelo governo que valorize. Tem que começar por brasileiros que gostem do Brasil e de suas tradições. E nós temos tudo para isso, para fazer isso. Eu vejo tão bem serem criadas rotas turísticas com as belezas naturais que nós temos também. Daria para fazer de cidadezinhas perdidas, de onde saem trabalhos maravilhosos de madeira, esculturas maravilhosas de madeira, saem porque algumas pessoas vão lá, compram, levam para vender na cidade. E o próprio artesão, ele continua muitas vezes lá no lugarzinho dele, quando ele poderia ser visitado por turistas que se interessariam pelo trabalho dele e haveria um intercâmbio muito maior. Eu sei que isso está começando a existir, mas é pena que não seja de uma maneira mais rápida. É isso que eu acho. Tem várias iniciativas, né, às vezes de governos estaduais, prefeituras, né, instituições como o Sebrae, por exemplo, né, é, o Uhum. Sistema S, né, enfim, que trabalham para capacitação, né, esse tipo de questão, né. Tem a questão por exemplo, você falou, a pessoa que é daquela localidade específica, né, que faz algo como incrível, que ninguém faz, né? Tem aquela, não sei se você conhece aquela é uma cidade, um povoado perto de Tiradentes, chamado Bichinho, né? Só de artesãos, enfim. Uhum. Coisa linda, tá? Mas assim, não sei se o que você acha, por exemplo, esses selos que tem de indicação geográfica, né? Acho que no Espírito Santo, se eu não me falha a memória, tem umas panelas que são feitas lá. Você acha que isso é por exemplo, é um tipo de iniciativa válida? Sim, claro, claro. Tudo que possa atrair as pessoas a esses lugares e para irem ver o trabalho desses artesãos, acho que é muito válido, e pode ajudá-los muito. E isso traria muito mais cultura também para o nosso país, né? Porque eu acho que falta. As pessoas aos poucos aprenderiam a admirar, a apreciar o trabalho dessas pessoas através dessas chamadas, né? Que precisam existir. No Nordeste, bom, eu tenho um fraco pelo Nordeste, realmente, eu gosto muito. Eu acho maravilhoso você pensar que uma pessoa está numa cidadezinha pequena, que ela nunca saiu dali, e ela cria coisas tão lindas dentro do imaginário dela, do que ela viveu. Isso aí eu acho que de uma riqueza fabuloso. Na sua opinião, quais as qualidades do artesanato, até porque você morou fora, então você conhece bem o artesanato europeu. É, Na sua opinião, quais as qualidades do artesanato brasileiro? Ou melhor, dos artesanatos brasileiros, né? Que a gente está falando de um país de dimensões continentais, né? Então você tem lá Amapá é de um jeito, Bahia, por exemplo, é um mundo, Minas Gerais outro mundo, Rio Grande do Sul, Centro-Oeste, Nordeste, que você falou tanto aí. Na sua opinião, quais são as qualidades desses artesanatos brasileiros aí, do que você conhece?
mas não tem nem como comparar com, quero dizer, a profusão, né? A quantidade, a variedade que temos aqui, não tem nem como comparar lá com a Europa. Hoje em dia, tudo isso lá ficou muito caro e mais raro. Não é? Aqui, se você pensa no trabalho dos indígenas, das comunidades indígenas, eles fazem coisas maravilhosas. E eu conheço menos o trabalho do sul do Brasil, mas tem bordados maravilhosos lá também, tem esculturas lindas, os trabalhos em cerâmica. Nós temos tudo, nós precisamos divulgar isso, nós precisamos fazer conhecer. Uhum. E você acha que a riqueza do Brasil, do artesanato brasileiro, então, está nessa diversidade, Ah, sim, com certeza. Sim, com certeza. essa mescla de culturas, né? Exatamente. E pensar que são pessoas que não frequentaram escolas de belas artes, elas partem do que elas têm nas mãos, e que não é muito. E olha no que se transforma tudo isso. Isso é de um valor mesmo enorme. Uhum. Mas eu me empolgo muito facilmente, sabe, Marcelo, quando eu falo de trabalho de artesanato. Não, com certeza, realmente empolga mesmo a gente ver tanta coisa bonita, né? E, enfim, e como é que você vê a importância do artesanato, né? Já que você também trabalha numa perspectiva de valorizar o preço dos produtos, estimular a renda dessas mulheres com as quais você trabalha, que você vai já falar, dar mais detalhes para a gente, né? Mas como é que você vê dentro, por exemplo, da economia, a questão do artesanato, nesse aspecto de gerar trabalho e renda? Você acha que é uma atividade promissora, sempre? Sim, sobretudo a partir do momento onde nós, brasileiros, passarmos a valorizar aquilo que é feito aqui, não é? Eu acho que é um conjunto de coisas, tudo tem que ir junto, porque não adianta também fabricar, termos milhões de artesãos fabricando coisas, se a aquisição delas não é importante, né? Pelas pessoas que podem comprar, que podem apreciar. Mas, com certeza, é possível ver pessoas fazerem do artesanato um meio de ganhar a vida e um meio digno, fazendo coisas muito bonitas. Sim. Uhum. E você até fala dessa questão, né, de que, enfim, algumas atividades artesanais, né, correm o risco simplesmente de desaparecer, né, porque como a remuneração é baixa, né, não valorizam muito o preço, a pessoa não consegue sobreviver daquela atividade, ela acaba indo para outras atividades profissionais mais rentáveis, né? Você acha que tem realmente esse risco, se o Brasil não valorizar o artesanato, de que muita coisa, muita dessa riqueza cultural desapareça? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque as pessoas acabam desistindo e partindo para profissões menos gratificantes, mas mais seguras. Já aconteceu também no nosso grupo de bordadeiros, porque esse trabalho e esse grupo não traz, infelizmente, não traz a elas um salário mensal que garanta, como dizer, a manutenção da família. Não, é um aporte financeiro, é uma certa liberdade financeira para cada uma delas, mas está muito longe de ser o ganha-pão que poderia ser. Na Europa, é um pouco chato ficar falando sempre da Uhum. Europa como comparação, mas olha, um artesão que borda lá, ele é muito bem pago. Nós temos um amigo também que é marceneiro, ele é francês, e ele viveu aqui no Brasil há muito tempo, mas ele tem uma família aqui, e como as coisas foram ficando difíceis financeiramente cada vez mais, ele desistiu e voltou para a França.
Olha, ele está trabalhando agora numa empresa que faz móveis para pessoas, claro, que têm muito dinheiro, são móveis que são enviados para os Estados Unidos também, para países desenvolvidos, e é tudo tão diferente o mundo lá para ele agora, porque tudo que ele sabe fazer tá sendo aplicado em trabalhos super refinados, porque existe um público para isso, porque existe quem aprecia. Então, nós precisamos ainda fazer um bom caminho para chegar um pouquinho perto disso. Certo. E como você falou, às vezes é um pouco assim para a gente que é brasileiro, ficar só comparando com a Europa, mas às vezes é uma questão também de você buscar boas práticas e experiências em outros países, né, que às vezes dão certo, né, como por exemplo os países, como você citou alguns países da Europa, França, Suíça, Alemanha, ou mesmo às vezes Estados Unidos, Japão, e às vezes trazer, se funciona, e implementá-las, né, não é algo grave, né, pelo contrário, né. Justamente, buscar a experiência onde ela já foi vivida, de maneira a aplicá-la e perder menos tempo, não é? Para fazer as coisas avançarem. Com certeza, com certeza. Esses países, por exemplo, desenvolvidos, eles têm desvantagens grandes em relação a nós, por exemplo, quanto ao meio ambiente, à preservação, eles já perderam muita coisa. Eu acho que isso também é uma coisa que poderia nos ser muito útil para não repetirmos esses erros, aprender com eles o que eles estão fazendo hoje em dia para trazer de volta o que foi perdido, para preservar o que ficou. Seria maravilhoso se a gente pudesse aplicar isso aqui, como a gente ganharia tempo. Uhum. E foi nessa sua temporada fora que você decidiu que queria fazer um projeto com mulheres bordadeiras quando você voltasse para o Brasil, né? Pô, o que que te levou a essa decisão? Hum, Bom, o meu grande prazer de trabalhar com bordados, claro, mas também uma vontade de fazer alguma coisa pequena, mas que desse um certo resultado, porque eu acredito, sabe, Marcelo, em pequenos mundos dentro do nosso grande mundo. Se a gente fica no nosso lugar, olhando o mundo e querendo fazer alguma coisa, fica sendo muito difícil. Fica muito difícil, porque tudo está longe do nosso alcance. Mas, às vezes, se a gente olhar à nossa volta, e se a gente fizer alguma coisa, as pequenas ondas que essa pequena coisa vão emitir, elas vão se juntar com outras de outras pequenas iniciativas, assim, muito pequenas, mas elas vão se tornar grandes por fazerem um conjunto. Foi isso, e o desejo de estar em contato com pessoas também simples e que eu acho que são muito autênticas. Isso aí é muito prazeroso. Foi assim que tudo começou. Também, sabe, viajei indo ver minha família no Nordeste. A gente volta com um outro olhar, quando a gente não mora aqui, no país da gente. Isso eu imagino que seja para todos, né? Seja universal. Eu vi no Nordeste muitas pessoas que trabalhavam por dia, ganhando muito pouco, para fazer a famosa renda renascença. E quem ganhava muito com isso não eram elas que fabricavam. E aí, a partir daí, eu comecei a me dizer que era preciso dar visibilidade para essas pessoas que fazem um trabalho manual, que demanda muito, muito tempo e dedicação. Uhum. É. E aí você voltou para o Brasil e como foi que você começou a botar essa ideia em prática? Não foi logo, porque de início eu voltei na época do Plano Collor, aquela história toda das poupanças, de todo. Então, eu comecei a trabalhar, mas sempre pensando fazer isso um dia.
E a oportunidade chegou com essas pessoas, essa pessoa que me apresentou a esse grupo, quando eu fui trabalhar na escola francesa. Essa pessoa que trabalhava lá na limpeza, do serviço de limpeza da escola, e que, como dizer, paralelamente bordava. E foi assim, foi a partir do encontro com ela que a coisa se fez, mas não foi imediatamente, porque imediatamente eu precisava primeiro me equilibrar financeiramente aqui novamente, precisava fazer de novo a minha toca aqui no Brasil, e, mas aí acabou acontecendo. De toda maneira, eu precisava disso para me sentir realmente um pouco mais realizada. Uhum. Isso faz quanto tempo que esse grupo começou a surgir? Agora faz praticamente 20 20 anos. anos já, bastante tempo. Aham, Uhum. interessante. E estamos sempre as mesmas juntas. Algumas vêm, ficam um tempo, vão embora porque encontraram um outro trabalho mais interessante para elas, mas o núcleozinho permanece sempre o mesmo, e isso, para mim, é um sinal de que nós vencemos. Uhum. Quantas mulheres fazem parte do grupo de bordadeiras hoje? Olha, quando começou eram umas 40, hoje são menos de 20. A volta do grupo principal que borda sempre, de vez em quando algumas querem bordar também, pessoas que a gente já conhece, que têm um pouco mais de tempo, ou que perderam um trabalho, elas voltam a bordar. Mas elas fazem isso quando elas não têm outro meio de renda, porque elas são pessoas que precisam ter um trabalho melhor remunerado, então elas preferem sair de casa para trabalhar e assim, claro, terem um ganha-pão mais seguro, o que é muito pena. Mas as que são mães ou que são avós, muitas vezes preferem ficar em casa para cuidar dos filhos. Isso é muito importante. A presença de um dos pais em casa é muito importante. E elas se, se ajeitam para viver com o que elas podem ganhar com o bordado e, ao mesmo tempo, estar em casa com as crianças dela. Temos esses casos assim dentro do grupo. Legal, isso é legal, né? Essa questão social também, né? Da presença em casa, né? Muitas vezes a mulher, inclusive no Brasil, ela é a chefe de família, né? Ela mesma que, é, enfim, cuida do sustento de todos, né? Enfim, muitas vezes não tem a presença do homem, né? Enfim, muitas mulheres estão É à verdade. frente das famílias, né? Enfim, com o seu trabalho. E as mulheres, isso aí, não sei o que estou dizendo, mas tem projetos que já mostraram isso, as mulheres são capazes de fazer muito com uma pequena soma. Parece que os homens, eles precisam de mais do que as mulheres para fazer alguma coisa, senão eles se sentem muito desencorajados. Uma cobrança muito grande também em cima dos homens, né? E eles têm que prover uma família, e não sei. Eu sei que vejo que essas mulheres, elas compram o gás, elas compram o material escolar dos filhos, elas, às vezes, elas uma filha, agora mesmo temos o caso de uma delas que está com uma filha com um problema, precisa fazer cirurgias, às vezes são pedidos exames médicos que não são cobertos pelo hospital público, ou que precisam ficar em uma fila para conseguir esse exame. Então, com o dinheiro dos bordados, elas conseguem resolver esse tipo de problema. Tem também que no nosso grupo, a gente fez como um pequeno banco. Todo mês elas pagam no grupo R$ 3, realmente é pouquinho, mas já deu para, nesse tempo todo, juntar uma somazinha boa que elas se emprestam, elas emprestam quando alguém está precisando.
e essa pessoa vai reembolsar conforme ela pode, e isso funciona bem, existe por parte delas muita responsabilidade e respeito com esse dinheiro que é delas, é um dinheiro completamente à parte do grupo, é um fundo que elas têm, e que já resolveu muito problema urgente e de maneira muito eficaz. Nossa, aí, que ideia interessante, hein? Muito interessante essa ideia. É tipo como se fosse uma mini cooperativa de crédito dentro do próprio grupo, né? Enfim, que as próprias participantes, é, como é que se diz, mantêm, né, esse fundo e que se reveste em benefício para elas. Legal. Essa ideia E veio de onde? Essa ideia, muito boa. não é minha, mas existem alguns projetos que são assim. Eu sei que na Índia, sobretudo, onde as mulheres são muito ativas e existem pequenos projetos assim e funciona também muito bem. Elas, no grupo, elas fazem prestações de contas, elas aprenderam um pouco a criar uma pequena contabilidade. Eu acho fabuloso como elas levam tudo isso muito a sério. Elas preservam alguma coisa que é boa para elas e que elas viram que é eficaz e elas querem que isso permaneça. Muito legal mesmo. Parabéns aí, ideia bacana. E que tipo de iniciativas que vocês desenvolvem, né? É, enfim, para tornar o trabalho delas, das bordadeiras, né, mais competitivo, em todos os aspectos. Tem alguma, elas fazem algum tipo de curso? E quando eu falo curso, não curso da técnica de bordado, elas já sabem, mas, por exemplo, você falou algumas questões aí, aspecto financeiro, questão da contabilidade, isso tudo são aspectos, tudo isso é, todos esses aspectos são aspectos de gestão, né? Gestão do negócio. Elas fazem cursos, têm parceria com alguma instituição pública ou privada para fornecer capacitação, crédito, alguma ação desse tipo? Olha, esporadicamente elas fizeram alguns cursos propostos pelo Sebrae, mas eu acho que foram mais para aperfeiçoamento do trabalho que elas faziam já. Para contabilidade, tudo isso, bom, nós estamos trocando ideias, fiz algumas planilhas, e eu acho que cada uma se virou um pouquinho. A nossa coordenadora, por exemplo, hoje mesmo eu estava dizendo a ela, eu acho que agora eu vou fazer com você um curso de contabilidade, porque agora você está muito organizado, porque são muitas coisas para administrar. E isso é uma também das razões que a gente quer que o grupo permaneça pequeno e independente, porque a partir do momento onde você começa a ser financiado por certas entidades, você começa a perder muito tempo com prestação de contas, com faturamento, e esse lado administrativo eu já fiz a minha vida inteira, não quero mais mexer com isso. E nós, então, ficamos pequenos, mas vamos continuando sempre em frente, e fazemos, sim, a gente vai aprendendo no dia a dia, um pouco também, certo? Eu sei que essa coordenadora, por exemplo, ela tem filhos que cresceram, hoje em dia trabalham, e certamente ela não me disse, mas eu tenho certeza que eles a ajudaram a organizar o trabalho dela. Porque ela recebe o dinheiro, eu mando para ela dinheiro para ela pagar as bordadeiras, certo? Porque quando no nosso grupo a diferença também é essa, que quando elas fazem um trabalho, elas são pagas imediatamente. Em associações em geral, o trabalho é pago quando a pessoa, quando é vendido. E de início eu tinha um pequeno fundo e usei já para pagar, para desde o início pagar a cada uma quando ela fizesse o trabalho, porque eu considero que elas não podem esperar ser vendido. Aí o grupo não teria mais
é como dizer, não existiria mais, com certeza. A gente não pode esperar, né, quando uma renda assim é importante e necessária. Uhum. Certo. E, enfim, são bordados, né, que as três baianinhas fazem, né? Eu vou fazer uma pergunta, mas Uhum. eu queria perguntar outra coisa antes. É, esse Uhum. nome As Três Baianinhas, por que esse nome? Esse nome, porque foi o primeiro motivo que nós bordamos. E foi desenhado por uma das bordadeiras. E eu achei que ele tinha tudo a ver conosco, mesmo se nós somos todas baianinhas. Mas mulheres se dando a mão, baianinhas ou não, eu acho que é muito significativo. Uhum. Tem a ver com três pessoas, alguma coisinha? Não. Não, 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 não. Já eram, no início eram muitas, muitas. Aham. Mas ela abordou isso e eu acho que se todas fossem se dar a mão num desenho, ficaria muito extenso Uhum. para ser bordado. Então, as três representaram o grupo todo. No grupo, Marcelo, tem as bordadeiras, tem duas costureiras, e então, bom, essas são as baianinhas, que nem sempre são da Bahia, mas são das três baianinhas. Bacana. E que tipo de artesanato? Você até falou ainda há pouco de das estampas, né? Pássaros, enfim. Que tipo de produtos que elas bordam? Roupas, acessórios? O que que elas produzem? É um pouco de tudo, roupa de cama e mesa, carteirinhas, toalhas de lavabo, camisetas. E assim, dependendo do que as pessoas encomendam, porque vendo nossos trabalhos, pessoas às vezes se interessam em encomendar alguma coisa muito diferente. Então, a gente faz. Mas a nossa base sempre vai ser o folclore, fauna e flora brasileira, certo? Uhum. Então, esses três temas vão ser sempre bordados de várias maneiras em vários produtos, mais variados possíveis. Folclore, flora e fauna. Tem exemplo aí de algum Isso. personagem folclórico que está nas estampas? O Lampião e a Maria Bonita. É, o Antônio Conselheiro, numa toalha de mesa que Ah, bordamos sobre, sobre o interior do Brasil. De Cavalcante, um desenho de Cavalcante. interessante. Oh, seria até bastante. Teria que pensar um pouquinho mais, mas seria muita coisa. Uhum. Em termos de fauna, o que que tem, por exemplo? Bom. Nós temos os animais do cerrado, sobretudo. A gente não faz muita coisa dentro dos mamíferos, eu acho que são os animais do cerrado, e são muito simpáticos, né? Uhum. E depois tem os pássaros, aí a gente tenta reproduzir aqueles mais conhecidos, como o tucano, arara canindé, arara vermelha, e outros pássaros também, e muitos beija-flores, que as pessoas gostam muito, e que tem cores lindas, então realmente fica muito bonito. Mais ou menos isso aí dentro da fauna e da fauna. E da flora, então tem as árvores do Brasil. É, se borda muito hoje em dia o ipê amarelo, o ipê rosa. Nós temos eles e temos outras árvores brasileiras que também são lindas. O flamboyant, que aliás não é uma árvore do Brasil. Uhum. O flamboyant tem outra origem, mas hoje em dia ele é de Brasília, pelo menos Brasília se enche dele agora, vai começar, já está começando. E as árvores do Cerrado, muitas árvores menos conhecidas, mas que são muito bonitas também. O murici, o tingui, o pequi.
O pequi tem uma flor lindíssima, a caliandra que, aliás, é o símbolo de um outro grupo de bordadeiras, que são as bordadeiras de Taguatinga, que também fazem um trabalho muito bonito voltado para o Cerrado. Legal. As bordadeiras, você falou Taguatinga, as do seu grupo são de vários lugares do Distrito Federal. É, até mesmo fora do Distrito Federal, como, por exemplo, Planaltina, durante um tempo Lusiânia também, mas agora não mais. Sim, elas são de várias cidades do entorno de Brasília. Uhum. Vamos, deixa eu ver. Bom, Braslândia, Samambaia Norte, que é o grupo maior, Samambaia também, então Planaltina, Taguatinga, São Sebastião. Uhum. Tem pessoas espalhadas. Claro, desculpem, meninos do Recanto das Gemas, estava esquecendo. Legal. Várias regiões aí do Distrito Federal e de Goiás também. E onde que os produtos. Até a gente se conheceu numa feira, né? Quando você estava vendendo os bordados do grupo. É, onde que são, como é que vocês comercializam? É feira? É um dos caminhos, né? Encomenda, internet. Você pode falar um pouco aí dos canais de vendas de vocês? Os canais de venda são principalmente as feiras, e através das feiras nós nos tornamos conhecidos, as pessoas guardam nosso contato e temos clientes já bem antigos agora. Internet não vendemos também, talvez por culpa nossa e mais minha, já que esse é o meu lado, enfim, é uma das minhas responsabilidades dentro do grupo, mas eu sou um pouco refratária há muito tempo na internet, passo muito tempo na internet, então eu acabo, tenho Instagram, mas eu não posto fotos todo dia, e bom, eu acho que por isso não funciona muito bem. Certo. Mas vocês pensam em se expandir, usar a internet, redes sociais aí para vender enfim, os produtos de vocês? Ah, pode ser, mas realmente, por enquanto não. Por enquanto não, porque eu vou perder muito tempo com isso e por enquanto, a maneira como a gente tem funcionado tem bastado. Porque como o grupo também se reduziu um Uhum, pouco, é, eu acho que se a gente quer guardar uma certa qualidade, e também nós não podemos, bordado não adianta, não adianta querer expandir demais. As pessoas às vezes me dizem, mas vocês deveriam exportar. Isso vai implicar em tanto trabalho que precisaríamos, então, ter pessoas para ajudarem a fazer isso. E eu acho que vai ficar um pouco na mesma, eu quero dizer, quanto a ganho financeiro. Porque quando existe uma encomenda de quantidade, as pessoas estão sempre perguntando se, mas então, como vou encomendar 30 e não um, vai ter diferença de preço? E com uma máquina você pode fazer isso, põe a máquina para trabalhar mais rápido, mas com bordado você não pode. Uma bordadeira não pode sentar 8 horas para trabalhar. Ela tem que parar porque o problema cansaço visual, é um problema de gesto repetitivo que vai causar problemas mais graves, então, nas articulações. É assim, é arte, é assim. uhum. Certo. Mas vocês já chegaram a receber encomenda de fora do Distrito Federal? Sim, sim, de vez em quando pessoas encomendam de outras partes do Brasil. Aí, já estamos fazendo um pouco nosso papel na internet de divulgação, já que, mesmo assim, as pessoas encomendam. Mas eu sei de pessoas que vendem outros produtos mas que elas passam muito tempo, ou mesmo bordado, mas elas passam muito tempo, como dizer, se dedicando à internet para alimentar tudo que precisa no Instagram e tudo isso. Não, Uhum. não. Entendi.
Uhum, entende? sim, entendo. É, enfim, e a questão da pandemia, né? Como é que a pandemia deve ter afetado, como afetou todo mundo, né? O trabalho de vocês, né? Enfim, que efeitos que a pandemia trouxe para vocês? De início, sobretudo, a gente ficou bastante assustada, porque não existiam mais feiras, e as feiras que promovem, que divulgam o nosso trabalho. Nós tivemos medo de nos tornarmos esquecidas, mas aos poucos, é verdade, nós tivemos que reduzir o grupo para permanecer funcionando da mesma maneira, quero dizer, sempre fazendo um trabalho, elas fazem um trabalho e são pagas. Então, não dava para eu garantir isso a todas que estavam no grupo naquela época, né, no início da pandemia. Então, nós conversamos e algumas passaram a fazer outras atividades já que elas faziam, se dedicarem a essas outras atividades e não bordarem no grupo. Mas, como eu disse de início, aquele núcleo do início permanece. Então, todas elas continuaram bordando. Um pouco mais devagar no início, assim as coisas foram se resolvendo, porque eu acho que para quem gosta de comprar em feira também, não era mais possível ir à feira. Então, as pessoas também se voltaram para outros meios de compra. Aí, claro, a internet ajuda. A internet ajuda. Certo, e agora que a vacinação andou um pouco mais, né? As feiras já estão podendo acontecer, né? Com aqueles cuidados, né? Máscara, álcool gel, né? É, é isso. As feiras que se passam ao ar livre, a gente já está de novo aceitando e felizes da vida, mas as feiras em lugares fechados ainda não. Eu acho que ainda é um pouco perigoso, sobretudo que algumas das meninas já, hoje em dia, o tempo passou, são mais idosas, então a gente está indo devagar e testando, vendo como está sendo e vamos levando assim. Uhum. E como é que estão as perspectivas aí para os próximos meses, anos aí, para o trabalho de vocês? Uhum. Para os próximos meses, a gente tem que ver como a epidemia vai evoluir, não é? Eu tenho visto bastante gente agora, apesar das vacinas, que aliás muito bom, porque eu tenho visto muitas pessoas doentes, me dizendo que estão doentes, tenho tido muita notícia com Covid, mas todas elas se recuperando bem, muito importante dizer isso. Então, temos que esperar que uma grande maioria das pessoas sejam vacinadas, né? E seja vacinada. Eu acho que o ano que vem já vai nos permitir ter um pouco mais de segurança se a vacinação realmente for feita como tem sido agora ultimamente, está avançando bastante rápido. É importante, né, pessoal? As pessoas se vacinarem, né? Não Fugirem aí das fake news, né? importa. Que às vezes atrapalham, né? Que as pessoas espalham um monte de mentira sobre vacina e muita gente às vezes fica com medo e não se vacina, mas é a proteção mais eficaz, né? E essa questão do. Muita gente às vezes fica com medo de efeito colateral, é uma percentagem mínima de pessoas que têm alguma coisa grave, alguma complicação por causa de uma vacina. Exatamente, exatamente. E eu acho que nós não temos o direito de pensar só para nós, não é? Num caso desse, eu acho que é muito importante, cuidando, nos vacinando, estamos também preservando o próximo. E, gente, vamos tentar ser menos individualista, não é? Com certeza, e também todo mundo se vacinando é a forma de a economia voltar a andar, né? Poder ter os eventos, as feiras, né, como as que vocês participam, né? Exatamente, claro, claro. Tá certo. Vamos ver como as pessoas vão. Olha, mas apesar de tudo, eu acho que os brasileiros adotam mais facilmente a vacina do que tem acontecido em alguns outros países, eu acho. O que falta aqui agora ainda é vacina. É.
Infe- não é? Infelizmente, precisa aumentar esse ritmo aí. É, exatamente. Legal. Leila Muniz, eu queria agradecer imensamente hoje pela sua presença aqui nessa live. Você esteve aqui falando desse trabalho importantíssimo do qual você participa, que você coordena com o grupo de bordadeiras das Três Baianinhas, né, do Distrito Federal. Um trabalho fantástico aí que vocês estão desenvolvendo e dando oportunidade para essas mulheres, para essas artesãs, de o trabalho delas circular, ser vendido e também de ser vendido a um preço justo, né? Isso é muito importante, né? Até a gente teve a presença de outras pessoas aqui recentemente que falaram disso, né? Que, enfim, pagar o preço justo. E às vezes, quando uma coisa é feita de uma forma muito barata, você pode até desconfiar se aquilo ali não envolve um trabalho análogo à escravidão, né? Exploração, trabalho infantil, né? Enfim, então é preciso valorizar o trabalho das pessoas. É, exatamente, Marcelo. Eu acho que é muito importante que cada artesão possa ir à feira, a feiras, mesmo se tem uma pessoa encarregada disso, como no nosso caso, eu sou a pessoa encarregada de encontrar feiras para que possamos participar, mas é importante que elas venham, que elas vejam a que preço a mercadoria é vendida, porque o trabalho delas é muito importante e tem que ser bem pago. Não tem que existir mais atravessadores que ganham o que deveria ser pago a quem fez o trabalho. Eu acho normal que quem revende no comércio, claro, tudo tem que funcionar e todo mundo tem que ganhar o seu, mas não é justo que quem faça um trabalho tão lindo e tão demorado seja mal remunerado para isso. Não que no nosso grupo seja tão bem remunerado, ainda não é, está muito longe do que deveria ser. Mas é um começo e, sobretudo, é uma conscientização de um grupo de mulheres, para que elas conheçam os direitos que elas têm. Isso é que eu acho muito importante. E que haja essa troca, seja possível haver interações entre mulheres que moram longe do centro de Brasília, com pessoas do centro de Brasília, que elas vejam o quanto o trabalho delas é apreciado. Enfim, é tudo isso aí. A gente tem que valorizar o trabalho do próximo, né, das outras pessoas, porque se você quer ganhar bem, né, quer ter um bom salário, uma boa remuneração, porque você não vai querer que o outro tenha também, né? Porque que o outro vai ganhar mais, menos, né? Exatamente. Eu acho que se a gente tiver um pouco essa visão aí, seria uma maneira já de ajudar nosso país a avançar bastante. Não adianta alguns ganharem muito e uma grande maioria não ter como sobreviver dignamente. Isso não é ser um país desenvolvido. Com certeza, Leila, mais uma vez, muito obrigado aí. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo trabalho de todas as mulheres que fazem parte do grupo de bordadeiras das Três Baianinhas. Sucesso para vocês, que vocês continuem cada vez mais vendendo esses produtos maravilhosos. Eu já tive a oportunidade de ver que vocês criam esses artigos, né? Sucesso para vocês. E queria agradecer também a todas as pessoas que participaram aí da live, tá bom? Muito obrigado para você. Sucesso. Obrigada, Marcelo, de verdade. Obrigada pelo seu entusiasmo naquele dia da feira, em relação ao... Falei disso com as bordadeiras, com todas as meninas, a Rai, a Osmarina, a Auxiliadora, a Erli, e a lista é grande. Tá Eu certo. falei somente de algumas. Tá. Muito obrigada, Obrigado a Marcelo. você, Tudo Leila. de Eu que te bom. agradeço. Parabéns mais uma vez e Obrigada. sucesso. Um grande abraço. Valeu. Tchau. Um grande abraço. Tchau.